Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está aqui acessando o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Estro do Mestre Coruja Esportes. Previsão agora para o ano de 2026 para o clube do Corinthians, tá? Resolvi fazer essa previsão aí após o final da Copa do Brasil, independente de quem ganhasse ou perdesse, né? E felizmente a previsão foi concluída, né? Com sucesso, confirmada, que é a previsão aí do Corinthians campeão. Então vou parabenizar mais uma vez, né, a torcida, que assim, né, é aquela emoção que vocês sentem. Bom, pessoal, eu anotei aqui, tá? Esporte Clube Corinthians Paulistas, clube fundado em 1910, tá? Eu vou primeiramente tirar um arcano para a energia do ano, depois outros quatro para a energia do trimestre, e aí eu vou vendo como é que vai ser mês a mês, deixando bem claro. Se vir uma carta ruim, gente, eu tenho que falar, tá? Mas eu vou analisar elas todas dentro de um contexto, perto das cartas próximas, que assim eu vou conseguir obter mais informações. Depois eu vou ver também como vai ser o trabalho do técnico, que pode ser ou pode não ser o Dorival Júnior, tá? Aqui eu vou colocar o técnico vigente na maior parte do ano, ou os técnicos, e também como a torcida deve se sentir, tá? Esse vídeo geralmente tem uma duração de 20 a 30 minutos, tá? Nos outros clubes que eu já fiz. Então, caso você sinta uma vontade de deixar ele mais rápido, você pode usar essa configuração do YouTube aí da velocidade, tá bom? Dito isso, vamos lá então. Mentalizando aqui o brasão do Esporte Clube Corinthians Paulista. Esporte Clube Corinthians Paulista. Como vai ser o ano de 2026 do Esporte Clube Corinthians Paulista? Esporte Clube Corinthians Paulista. Tô sentindo firmeza, gente. Esporte Clube Corinthians Paulista. Ok, ó, bora lá. Arcano do ano é o Mago. Boa. Ó, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Ok. Vou ver agora como é que vai ser cada um. Olha, Lua, Carro, Julgamento, Imperatriz. Ok. Deixa o Julgamento Imperatriz aqui no canto. Vamos lá. Olha, Mago é confiança, tá? É apaixonado pela novidade. Então, vocês já começam o ano de 2026, né? O clube e os jogadores já começam confiantes e muito animados pelas coisas novas que estão por vir, né? Então aqui eu não vejo energia de pessimista, eu vejo mesmo a energia de que nós vamos conseguir ainda ter um bom ano, né? O início de uma nova fase e tudo mais. A lua sim vai depender de como vai ser os meses que eu vou tirar daqui a pouco, mas entre janeiro e março vai ter aí algumas coisas que ainda vão estar meio nubladas, tá? Mas a gente vai ver como é que essa lua vai se manifestar, porque ela também é uma carta que fala de sucesso profissional, tá? Então a lua não é só as coisas ruins que alguns cartomantes falam, tá? Ela tem um lado ruim, óbvio, mas vamos lá então. Então eu vou agora tirar 6 cartas, tá? Que vai sair do primeiro e do segundo trimestre. Vamos lá? Um, dois, três e... Tarô, fala pra mim como é que vai ser o primeiro e o segundo trimestre do Esporte Clube Corinthians Paulista. Esporte Clube Corinthians Paulista. Já tô sentindo aqui? Ok. Olha, 7 de paus, 4 de espadas, e 4 de ouros. Vou agora tirar mais 3 aqui. Vamos lá. Opa. Até caiu também, mas se tiver que voltar, volta. Vamos lá. Agora de abril a junho. Uma, duas, três, ok. Depois eu vou tirar para mais os outros 6 meses, tá, pessoal? Olha, então, o primeiro trimestre realmente vai ser aqui um pouco complicado, tá? Vai ter aí jogos muito difíceis, independente do torneio que sejam esses jogos. Por causa do 7 de paus, é assim o Corinthians que ele vai ser combativo, né? Então eu acredito que ele não vai assim ter um resultado que desfavorece ele sem ele ter tentado. Vocês conseguem entender? Né? Então a gente vê aqui que o Corinthians ele vai ter essa postura de que nós precisamos fazer a nossa parte, vamos tentar, vamos atacar, tá? Só que assim, me chama muita atenção aqui, tem dois números 4, tá? Eu vejo aqui uma energia de preocupação, e esse 4 aqui no mês de março me sugere ele sendo semifinalista do Paulistão, tá? Então isso aqui, gente, eu não tô ainda fazendo as previsões sobre
os títulos, tá? Eu só tô vendo essa informação mesmo e dando ela aqui. Depois a gente vai investigar em outro vídeo à parte as chances do Corinthians ganhar, seja Brasileirão, Paulista, Libertadores e tudo mais, tá? Então aqui inicialmente realmente tem uma energia que ela não está assim necessariamente gritando prosperidade. Tem aqui um período de dificuldades ainda, de certa forma, se prevalecendo, tá? Por causa dessa combinação aqui de cartas. Um Corinthians que ele precisa fazer o quê, gente, antes de ele atacar? Recuar, tá? Vai ser necessário recuar, entender internamente, inclusive, tá? Então, essa coisa do interno aqui, no caso do Corinthians, eu acredito que tenha mais a ver com as pessoas de poder do Corinthians, né? As pessoas que comandam o Corinthians, que eu leio os meus inscritos comentando, né? Uma preocupação que o pessoal que tá lá, né, com o poder no Corinthians não tá valorizando a história do clube. Então eu vejo que, sim, essa gestão um pouco complicada, ela vai ter aqui resultados que não vão condizer, né, com a história do clube. Então eu vejo um período assim que ele tá assim, pelo menos um médio, sabe? Não vejo aqui uma energia muito avançada, tá? Vamos ver agora entre abril e junho, né? Olha, dois aqui de ouros, enamorados, e vamos tampar os enamorados, e roda da fortuna. Interessante, tá? Eu vejo uma melhora, tá? Mas não é uma melhora que vai ser assim muito fácil, tá? Eu vejo aqui um Corinthians mais determinado, felizmente, né? Ele, após passar por esse momento de dificuldade, ok, eu já sinto algumas coisas que elas devem acontecer de uma forma mais firme, mais direta, né? Eu acho interessante que aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, tem umas luas aqui, ó, né? Aqui assim, perto deste. Eu vou falar deste carro mesmo, porque eu esqueci o nome deste veículo aqui, né, da antiguidade. Mas assim, aqui tem a questão de você não ficar parado, né? O carro é uma carta de direção, então, independente de onde o Corinthians estiver separado aqui nesse primeiro trimestre, ele vai sim avançar, né? Essa carta aqui do 2 de ouros tem uns navios lá no fundo também, então isso também sugere movimento. A gente vai perceber aqui algumas trocas que elas podem ser complicadas, ou então pode ser que, por exemplo, que o Corinthians ele tenha que se virar com um jogador que ele não estava tão confiante ou tão habituado, né? Porque outro jogador que é importante teve que se afastar por causa de uma questão médica, né? Ou outras questões pessoais. Eu vejo aqui um Corinthians buscando sim o equilíbrio. Muito interessante vir os enamorados, que eu sinto aqui que tem até uma renovação. Os enamorados, ele tem aqui, né? Ele é representado literalmente pelo arcanjo Rafael, né? Rafael, quando você traduz do hebraico, significa Deus cura. Então, vocês percebam que tem essa energia um pouco nebulosa no início do ano e tem uma energia de cura ali para o mês de maio. Eu acredito que essa roda da fortuna aqui vai ser positiva, por causa ele vinha ali de um período médio, sabe? Eu não vejo aqui uma energia horrível, uma energia assim que digo, o Corinthians vai acumular derrotas. Não, ele vai ter aqui algumas derrotas sim, tá? Nesse período, mas eu vejo aqui um espírito de você acreditar, e essa questão que os jogadores, eu leio, né, eles falando que fazem pelos torcedores dos jogos, porque se fosse pela gestão eles não fariam, acho que foi até o Memphis que falou isso. É bem prevalecente aqui nos enamorados. Aquilo que os jogadores fazem por amor, não só pela qualidade técnica, né, obviamente, ali do que eles treinam, vai surtir resultados. Eles escolheram a profissão de jogador de futebol, né, também por amor, né? E a roda da fortuna, é como eu falei, é a roda da fortuna, não é a roda da miséria. Eu acredito sim que tem aqui uma mudada de chave que a gente vai ver, né, como vai ser essa mudada de chave de julho em diante, né, no segundo semestre. Mas eu vejo um segundo trimestre mais positivo, ele é melhor, né? É como se, ok, o primeiro trimestre não deu muita coisa, mas a gente vai usar as ferramentas que nós temos, mago, né, para que a gente consiga realmente
chegar mais perto de onde se almeja, né? É muito legal que o que eu vejo? Essa aqui lembra o símbolo do infinito. O arcano do mago tem também o símbolo do infinito aqui nessa faixa. Então, eu vejo que o Corinthians ele quer dar continuidade a algum objetivo dele, né? Um objetivo de avançar, um objetivo de, mesmo em meio à dificuldade, ele continuar fazendo o trabalho dele com muito brilhantismo, com muito protagonismo, né? O carro é uma carta que fala de protagonismo também, né? Então o Corinthians eu não vejo ele aqui querendo e aceitando o papel de coadjuvante nem figurante, né? Muito menos figurante. Mas assim, é aquilo que eu falei, aqui as cartas não estão ótimas, tem uma melhora, tá? Aqui para maio e junho. Então a gente vai ver como vai ser o segundo semestre, né? Que é o terceiro e o quarto trimestre. Vou agora então tirar essas cartas e depois eu volto com elas para ver os signos que vão prevalecer, né? Julgamento, muito interessante que o julgamento ele foi a carta que eu tirei para as energias iniciais do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil e eu falei muito dessa questão, né, da torcida, a vibração da torcida sendo muito alta, sentindo aqui, tipo, agora é a hora, um chamado espiritual, tem essa energia aqui. E isso combina muito porque o julgamento é tipo arcano de número 20, a roda da fortuna que saiu lá em junho é o arcano de número 10. Então o julgamento é duas vezes a roda da fortuna, né? Vamos lá. Vamos lá, Tarot, por favor, como é que vai ser aí o terceiro e o quarto trimestre do Esporte Clube Corinthians Paulista? Já estou sentindo aqui, nossa, em 2026. Olha, 5 de paus, eita, gente, vai ter um jogo difícil. 3 de paus, boa. Cavaleiro de paus, olha, melhorou muito, gente, muito mesmo. Vou tirar agora aqui 3 cartas para os 3 últimos meses. Vamos ver aqui. Ok. O que acontece? Eu acho que vai ter um jogo muito difícil em julho, tá? Me parece aí que o Campeonato Brasileiro ele volta no final de julho, lá pro dia 20, 22, né? E aí esse retorno pode ser que o Corinthians ele enfrente um adversário muito forte, ele consiga lutar de igual para igual, né? Jogar de igual para igual. E eu vejo um Corinthians mais restaurado, tá? Que só veio cartas de paus, isso fala muito de motivação. Então é aquilo que eu falei. O Corinthians no primeiro semestre, tá, gente? Ele nos 4 primeiros meses, principalmente, ele não vai sentir assim uma confiança tão grande. Vai ter alguns momentos de confiança, mas vai ser muito temporário. Eu vejo que ele vai adquirindo essa confiança e um crescimento depois ali mesmo de junho, né? Eu vejo que não tem uma constância ali nos primeiros meses do ano. Então aqui em agosto é o Corinthians conseguindo fazer não só um bom trabalho de equipe, mas tendo perspectiva, né? A direção dele então não vai ser perdida. Uma coisa que eu estou percebendo no Corinthians aqui é isso, é direcionamento, né? É um clube que ele está querendo avançar de fase em fase. Seja de jogo em jogo no Brasileirão, ou seja de fase em fase em algum outro torneio, né? Imperatriz, olha, coisas que são colhidas a longo prazo, né? Aquele jogo bonito, o clube tendo um momento assim de destaque também na mídia, né? A Imperatriz ela fala de mídia também, então a gente vai ver aqui um Corinthians que eu vou revelar as cartas aqui para saber se de repente ele vai disputar aí algum título no final do ano. Olha, 10 de copas, gente. Isso em outubro. Tem um resultado muito feliz aí em outubro para o Corinthians. Julgamento de novo. Cavaleiro de Espadas. Gente, olha, eu acredito que de outubro a dezembro tá muito positivo, tá? Aqui, a carta menos boa desse período, eu acho que é o Cavaleiro de Espadas, mas eu acredito sim que vocês vão conseguir avançar, tá? Numa posição muito alta em alguma coisa que dispute, tá? O Corinthians vai conseguir sim. Então, olha para vocês verem, teve um avanço enorme do primeiro para o segundo semestre, né? O segundo semestre já mostra que
um jogo que vai causar muita felicidade. Então aqui, assim como eu já fiz as previsões, né, do Palmeiras, São Paulo e Santos, né, pode ser o Corinthians vencendo, né, um jogo até com uma facilidade, né, muito grande de um desses três concorrentes, né, aqui no mês de outubro. Olha, julgamento, algo que não pode ser ignorado, né? Então a gente vai perceber uma torcida muito engajada, fazendo muito barulho, seja em São Paulo, seja no resto do Brasil, né? A gente percebe que o julgamento é uma carta que, por exemplo, tem dado sorte ao Corinthians. O Corinthians ele tá tendo afinidade com essa carta nas minhas leituras, né? Cavaleiro de Espadas, um Corinthians que vai pra luta e vai brigar, né? Aqui eu não vejo uma vitória ou uma coroação de campeonato, tá, gente? Eu vou deixar bem claro isso. Mas eu vejo muita vontade, muita agilidade, muito empenho, sabe? Muito trabalho treinado, inclusive, tá? Então eu vejo um Corinthians que vai ser muito estudioso. O Corinthians, então, ele muda muito a energia dele. A vibe dele do primeiro para o segundo semestre é bem diferente, tá? Eu acredito que em questão de títulos que depois eu vou investigar, né, em outro vídeo, como eu havia avisado, vai ser mais no final do ano de 2026. Vamos ver os signos, porque isso vai ser bem importante também. Deixar o arcano do mago aqui. Olha, já tenho aqui. Quais que são os de paus, gente? Os signos de paus é Sagitário. Tem o Sagitário, tem o Leão. Isso, Sagitário, Leão e Áries eu tenho. Áries eu tenho também. Sagitário, Leão e Áries eu tenho aqui. Eu tenho. Eu tenho Escorpião. Eu tenho Gêmeos. Depois desses três de fogo, né, que Sagitário, Leão e Áries, eu tenho Gêmeos. Eu tenho Escorpião e tenho um pouquinho de Libra e de Capricórnio, um pouquinho, né? Peixes também eu tenho um pouquinho, mas os signos que mais estão prevalecendo são então Áries, Sagitário, Leão, Gêmeos, Escorpião, Capricórnio, tá? São os signos que eu vejo mais forte aqui para o Corinthians. E olha para vocês verem, ó, a tonalidade das cores. Eu acho que o período dele mesmo de dominância vai ser entre maio e, e setembro. Maio e setembro vai ser o período assim que vai ser o pico do Corinthians no ano de 2026. De outubro para frente eu vejo energias boas, mas eu estou falando aqui pelas cores serem mais vibrantes. Vocês percebem que tem muito vermelho, né? Muito amarelo, então vai ser um Corinthians assim, crescendo. Depois aqui tem mais uma questão de estabilidade, ao meu ver, tá? Então eu vejo sim um Corinthians que ele vai melhorando gradativamente. Isso vai trazer muitas felicidades à torcida corintiana, tá ok? Então, gente, agora eu vou ver como vai ser o trabalho do técnico, tá? Como eu falei, eu vou tirar também para a torcida e explicar para vocês, tá? Olha, o Mago, eu acho uma carta muito positiva. Eu não lembro se teve outro clube que saiu com o Mago de carta anual, né? Vamos lá, então. Tarô, como é que vai ser o trabalho do técnico do Corinthians no ano de 2026? Independente de quem seja o técnico, como é que vai ser o trabalho do técnico do Corinthians em 2026? Olha, 6 de paus, vitória. Rainha de espadas, nossa, muito bom, viu? Assertividade, não vai querer jogador molenga. Valete de copas, vai ter aí um trabalho muito bem feito com o jogador jovem. Vamos ver agora a questão da torcida. Torcida corintiana. Como a torcida da corintiana vai se sentir aí em 2026? Nossa, 10 de espadas, gente. Gente, tem algum resultado aí difícil em algum período inicial do ano. Rei de ouros, recuperação. 7 de ouros, Engraçada, aqui, eu não vou tirar mais não, mas eu me veio um pouco de tirar aquelas ali, mas eu vou permanecer igual eu fiz nos outros clubes. Eu vejo o trabalho do técnico sendo muito bom, tá? Independente se for o Dorival, se não for, tem sim
Olha pra vocês verem que interessante e que discrepância, né, aqui do 10 de espadas pro 6 de paus. O técnico vai fazer um bom trabalho e aí tem aqui o reconhecimento desse trabalho desse técnico, tá? E também conseguindo ter uma aclamação, né? Ele vai ser, de certa forma, querido pela mídia e também pelos torcedores. E também fazendo um bom trabalho aí com o jogador mais jovem. Corinthians, vocês como vão se sentir? Tem aqui altos e baixos, tá? Eu não vejo, eu acho até curioso, porque assim, aqui eu não vejo, né, um time, uma torcida muito emocionada. Eu vejo uma torcida um pouco mais pragmática. Ela entendendo que não é o período de se ligar às emoções muito fortes por causa desse 10 de espadas aqui. Vocês vão ver que uma derrota que vocês vão ter, que talvez ela pode até ser inesperada, ela vai causar uma virada de chave em como vocês percebem as coisas, tá? Então, vai ser o fim de um sofrimento também. Tem um fim de sofrimento por causa a gente vê aqui o Rei de Ouros, um papel masculino, pode ser aí um novo gestor, tá? Que vai salvar a carreira não, gente. Vai salvar a gestão do Corinthians. E aí ele vai trazer aqui muito dinheiro, uma segurança financeira, né? E pode até ser mesmo uma pessoa que é torcedora do Corinthians e vai conseguir multiplicar resultados. E a torcida vai, de certa forma, ficar mais segura. Eu vejo uma torcida mais segura, uma torcida prezando mais por resultados seguros do que por resultados arriscados, né? Uma torcida que ela tem aqui também um vínculo com um papel masculino, tá, da vida. Então, por exemplo, você pode ter, não necessariamente ser corintiano, mas ter um pai, um irmão, um avô que é do Corinthians. Porque o Rei de Ouros fala de pessoas mais velhas da família, pessoas que trazem segurança para nós, né? Então, eu vejo aqui, de certa forma, uma herança também, né? Uma herança, no caso, essa herança que é, como é que fala, gente? Imaterial, né? Uma herança imaterial que veio de antecessores da família para você que está se tornando corintiano agora, é corintiano há pouco tempo. Então tem uma energia assim de pessoas que elas vão continuar torcendo pelos times, né? Que alguém da família deles, que é mais velho, já torceu, né? Eu achei interessante isso, achei até bonito, né? De verdade. Mas eu não vejo realmente aqui necessariamente, eu não vejo nem totalmente insatisfeito e nem totalmente satisfeito, tá? Eu vejo sim um Corinthians que a torcida corintiana que ela vai buscar ser mais centrada, centrada, vai apoiar lá os jogos que tiver que apoiar, principalmente na Neoquímica Arena. Mas a torcida, eu vou, como é que usa o termo? A torcida não vai aplaudir palhaçada do Corinthians. Seria isso, sabe? Eu vejo uma energia aqui de sensatez, né? Então, as pessoas que estiverem aí por trás das redes sociais principais do Corinthians, seja dos fãs-clubes, né, ou da página oficial, elas não vão tomar decisões que são patéticas, sabe? Vão ser a gestão e o trabalho em volta do Corinthians vai ser um trabalho mais sério. Isso que eu quero dizer, né? Então isso por volta de independente de onde esteja a torcida do Corinthians, vai ser um trabalho sério, tá? Um trabalho, né, de pessoas que realmente se preocupam com o futuro, né, com a reputação do clube, né? Que é tentar salvar mesmo esse momento é difícil que muitos torcedores têm falado. Então eu vejo que tem sim uma energia de torcida conseguindo angariar, né, não só dinheiro, mas uma torcida que ela está muito comprometida de verdade com o clube e fazendo a parte dela e também conseguindo eleger direito, sabe, as pessoas que vão ter poder no Corinthians. Então é isso que eu vejo. Então, por isso que eu falo que não é uma torcida que aqui nessas cartas me falam de emoção. Me fala de vocês
Ok, vou elogiar quando as coisas lá do Corinthians estiverem boas e certas e vou criticar quando não estiverem boas. Porque senão a gente não vai sair desse 10 de espadas. A gente quer melhoras, né? Pessoal, então essa é a minha leitura, tá? Espero que você tenha gostado. Deixando claro, algumas previsões vão acontecer só lá no final do ano, né? Então vocês viram aí que o melhor período do Corinthians vai ser de junho para frente, tá? De qualquer forma, muito obrigado por assistir o meu vídeo. Comenta aqui, né, depois, com o passar dos meses, se o que eu falei vai acontecer ou não aconteceu, tá? Porque vai ser muito importante para mim, né? Então eu agradeço demais, tá? Mais uma vez, então, parabéns aí pelo título da Copa do Brasil e que a gente vai poder estar aqui, né, no canal Mestre Coruja Esportes com muitas previsões, tá? Para o Corinthians, tanto no Brasileirão quanto nos outros campeonatos, tá bom, pessoal? Muito obrigado, então, pela companhia, pela confiança e até a próxima.